gente! A paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Por aqui vai tudo bem e no controle de Deus. Eu espero que aí também esteja, mas se não estiver, vai ficar em nome de Jesus. Eu declaro para sua vida e para sua casa nesta manhã. O primeiro vídeo aqui do canal eu resolvi fazer em formato de vlog silencioso porque eu vou ser sincera com vocês, eu não gosto muito da minha voz, aí eu resolvi gravar como um vlog silencioso, mas esse que é o segundo vídeo, eu vou fazer nesse formato diferente, conversando com vocês. Vou gravar um pouquinho do meu dia, ou dos meus dias, né, porque eu não tenho, assim, um roteiro, nada, sabe? Eu vou gravar mesmo o que eu vou fazer no dia, que eu achar que é interessante, que vocês vão gostar. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se você tá chegando aqui no canal através desse vídeo, já se inscreva, deixa o like, que isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso. Então vamos lá, eu espero que vocês gostem. Esqueci de falar uma coisa. No meu primeiro vídeo vocês vão perceber que eu tô com o cabelo maior, né, na cintura. E agora eu já tô com o cabelo no ombro, curtinho, porque eu resolvi fazer uma transição. Eu não quero mais fazer progressiva, eu quero deixar o meu cabelo natural, porque ele é enrolado. E comecei a transição com o cabelo grande, só que eu não tava gostando muito. Eu achei que se eu cortasse, eu ia passar de uma forma mais tranquila pela transição, mas eu acho que é mais complicado do que eu pensava, né, gente? Transição é uma coisa muito difícil. Já tô com vontade de cortar, já me deu vontade de cortar mais, já me arrependi de ter cortado. Assim, é um turbilhão de emoções e de vontades ao mesmo tempo. Então é isso, é só pra vocês entenderem o porquê que eu cortei o cabelo, tá? Eu vou fazer a cama, gente, porque eu acordei. Tomei café, dei café pro Gustavo, que é o meu filho de 5 anos, pra quem não conhece. E agora eu vou fazer aqui as camas. Essa daqui é a colcha que a gente usa pra se cobrir. Aí geralmente eu não deixo na cama, não. Gente, o celular parou de gravar e eu não vi. Eu tava ensinando a dica pra vocês da fronha. O que que acontece? Eu vi lá no canal da Decorana, da Aninha. Coloca o enchimento, né, a almofada. Aí a fronha, essa parte aqui onde você já encaixou o enchimento, você já coloca pra dentro. E a parte que sobrou, a gente encaixa. Vai encaixando, vai moldando ela aqui dentro, desembolando, até ela ficar esticadinha e direitinha. Ó. Aí ela fica assim, ó. Eu não tava mais usando essa fronha porque ela desbotou aqui atrás. Desbotou não, né? Manchou. Aí eu vou
vou usar ela agora assim só com essa parte da frente, porque eu não tinha nenhuma capa de almofada que combinasse com essa cama posta que eu fiz hoje. Aí eu vi essa diquinha lá no canal da Ana, no canal não, no Instagram dela. Aí eu achei legal. Simples, né, gente? A gente não consegue ter essa noção. E aqui também, ó, eu usei uma outra colcha aqui pra poder fazer a dobra, só pra ela poder ficar um pouquinho mais fofa, porque aqui eu fiz uma dobra só no cobedron, aí eu achei que ficou muito fina. Aí eu coloquei uma outra colcha aqui por baixo pra deixar ela mais fofinha, pra ficar mais bonitinha, né, gente, a cama. Dicas simples, gente. Aqui é o quarto do Gustavo. Tem uma roupinha aqui pra guardar. Gente, se vocês estiverem ouvindo um barulho aí no fundo, acho que é um carro, um caminhão, sei lá, que vai passar aqui agora na rua. É um caminhão. Vou guardar aqui a blusa dele. O Gustavo, ele já dorme no quarto dele. Só que geralmente ele acorda no horário... Ele tá de férias, né? Mas geralmente ele acorda no horário que ele acordaria pra ir pra escola, né? Relógio biológico. Criança é fogo, né? O corpo dela é diferente do nosso, né? O organismo, no caso. Aí ele acorda esse horário, às vezes até antes. Aí o que ele faz? Vai lá pra minha cama e pra cama do pai dele. Aí geralmente o pai dele já foi trabalhar, aí ele leva a colcha dele, às vezes sim, às vezes não. Aí hoje ele levou a cobertinha dele pra lá. Vou lá pegar pra dobrar e deixar aqui já. Ele sempre dormiu com a gente, desde que nasceu. Só que aí acho que foi em setembro, mais ou menos, ou em outubro, não me lembro, que a gente, eu, né, e o pai dele resolvemos já começar a iniciar essa fase, né, dele dormir aqui no quarto dele, pra ele já ter, ele sempre teve esse cantinho aqui em casa, ele sempre dormiu aqui, ele sempre brincou aqui, só que ele nunca dormiu aqui. As sonequinhas da tarde, às vezes, quando o berço dele ainda tava aqui, né, que ele era menor, ele fazia aqui, só que a gente sentiu já a necessidade dele passar a dormir aqui, né. E é isso, gente. Aqui a caminha dele já foi, a minha lá também. Mas eu queria conversar com vocês sobre uma coisa, peraí. Eu ia conversar com vocês lá no quarto dele, só que tá muito barulho. Tem muito carro passando, gente falando, achei melhor vir aqui pro meu quarto. Pra explicar um pouquinho, né, pra vocês, de como que é a nossa vida. Eu sempre trabalhei, eu era CLT, antes mesmo de casar, e depois que eu casei continuei trabalhando, né? Aí eu tenho 7 anos de casada e o Gustavo tem 5 anos. E desde que o Gustavo nasceu, eu tive a minha licença maternidade, né? Eu fiquei 4 meses em casa, mais 1 mês de férias.
Só que como eu tava perdendo muito líquido antes do Gustavo nascer, uns 15 dias antes dele nascer, eu já tive que entrar de licença maternidade. Mas até aí tudo bem. Só que aí, devido às nossas condições, assim que as minhas férias acabaram, eu tive que voltar a trabalhar, né? Eu precisei voltar a trabalhar. E nós morávamos na casa dos meus sogros, que fica aqui embaixo, né? A gente ainda não tinha separado a casa ainda, né? A gente não tinha vindo morar aqui em cima. Aqui eram só os quartos e as suítes. Aí eu voltei a trabalhar e nisso a minha sogra se dispôs, né, a cuidar do Gustavo. Ela quem sempre cuidou do Gustavo muito bem. Se não fosse ela, eu não sei nem assim como teria sido, porque os meus pais, eles moram longe daqui, né? Então eu teria que parar de trabalhar. E assim, o fato da gente ter vindo aqui pra cima teria demorado mais tempo ainda, né? Então, Ai, desfocou agora. Aí eu voltei a trabalhar, Gustavo sempre ficou com a minha sogra, então assim, as coisas. O desenvolvimento do Gustavo, a rotina do Gustavo, ela foi assim, diferente, né? De uma criança que tem a mãe em casa, ou o pai. E pelo fato de eu trabalhar fora, do pai dele também trabalhar, então a gente sempre deixou ele dormir com a gente, pra gente poder. Era como se a gente estivesse tentando ganhar o tempo perdido. Então a gente deixou ele assim, dormir com a gente o máximo que a gente conseguiu, sabe? E ele já tá lá desde essa época, mais ou menos assim, que eu falei com vocês, e até hoje, vocês acreditam que eu ainda não consigo dormir direito? A gente acostuma, né? Aí eu acordo algumas vezes assim durante a noite e... Ou então eu acho que eu ouvi algum barulho no quarto dele. Essas coisas de mãe, né, gente? E é isso. Aí eu sempre então trabalhei como CLT, o meu esposo também. Só que em agosto do ano passado eu senti a necessidade de deixar de ser CLT. Porque desde que eu casei, gente, eu nunca consegui assim. A gente não tinha a nossa casa, né? Quando a gente casou, a gente morava na casa dos meus sogros. Eles nos davam total liberdade. Só que ainda assim não era uma coisa nossa, né? E depois que a gente teve o Gustavo, que a gente construiu aqui a nossa cozinha, a sala, a lavanderia, o quintal, né? Que é a outra parte da casa. E eu nunca tive, assim, eu nunca consegui cuidar da nossa casa direito. E quando, assim, eu parava pra cuidar, né? Assim, eu não conseguia dar atenção pro Gustavo, não conseguia dar atenção pro meu marido, porque trabalhando fora e tendo uma casa, a nossa casa ela não é uma casa pequena, então o final de semana que eu tava em casa era praticamente só arrumando casa e fazendo comida, né, pra semana, porque o meu marido ele leva a marmita, né. Ai, gente, música. Enfim, aí... Eu até esqueci o que eu tava falando. Assim, aí eu não conseguia, né, dar muita atenção pra eles, porque eu queria organizar a casa pra gente passar a semana que ia entrar tranquila. E nós vamos pra igreja também aos finais de semana, né? Então, domingo praticamente é a igreja. Então, pela manhã tem a EBD, né, que é a Escola Bíblica Dominical, e à noite o culto. E a gente também faz parte dos grupos, né, dos departamentos. Então, às vezes tem ensaio do Ministério de Louvor e a gente tem que ou ir mais cedo para a igreja, na hora do culto, ou ficar depois da EBD.
Então, assim, era uma vida, assim, muito corrida. Então, fora também que existe, né, questões, assim, minha com Deus, né, e de Deus comigo, propósitos, planos, que eu vinha, né, situações que eu vinha pedindo a Deus, sabe, que cessassem e que Deus agiu da forma dele, assim, né, que sempre é dessa forma nas nossas vidas, a gente deixa Deus atuar e assim, a vontade dele é soberana em nossas vidas. Então, quando, assim, eu já queria muito parar de trabalhar, só que eu sempre ficava assim, ai meu Deus, vai ser menos a minha renda, como é que a gente vai fazer? Como é que vai ser? A escola do Gustavo, as nossas necessidades, a gente sempre, eu, né, no caso, tinha esse medo de parar de trabalhar por conta disso. Só que e eu sempre pedindo pra Deus, né, assim, porque na minha cabeça era assim, gente, eu pedi assim pra Deus, Senhor, eu preciso de um trabalho que eu possa trabalhar de casa, né, pra eu ter a renda e poder cuidar da minha casa, cuidar do meu filho, cuidar do meu marido, sabe? Só que assim, Deus, ele faz infinitamente mais do que a gente pensa, imagina, né? E quando assim chegou o momento de eu parar de trabalhar, foi de uma forma assim inesperada pra mim. Mas eu aqui dentro, gente, aqui e aqui, eu sabia que era plano de Deus, sabe? E eu fiquei tranquila quando isso aconteceu. Quando eu cheguei pro meu ex-chefe e falei pra ele que eu não queria mais trabalhar, que eu ia ficar em casa, e contei os meus motivos, que eu fui bem sincera mesmo pra ele. Ele ainda me fez outras propostas e falou pra eu vir pra casa, pra eu pensar, conversar com meu marido. Ele sabe que eu sou evangélica, falou que era pra eu orar e tal, só que eu já tinha feito tudo isso. Mas mesmo assim eu continuei trabalhando por medo, por insegurança minha. Aí quando chegou o mesmo dia, eu até fiz o que ele falou, eu vim pra casa, eu contei pro meu marido tudo o que tinha acontecido, né, minha conversa com ele, como é que foi e tal. Aí isso era uma quinta-feira ou uma quarta-feira, eu acho, de agosto. Entre a penúltima e a última semana ali de agosto, se eu não me engano. Aí ele falou que era pra eu voltar na segunda-feira e já dar a resposta pra ele, né? E eu voltei na segunda-feira, mas já voltei com o meu filho. Eu levei o Gustavo lá porque ele queria conhecer onde eu trabalhava. E ele também queria andar de metrô, e ele que ele nunca tinha andado, né? E aproveitei pra fazer esse passeio com ele. Aí fui. Aí quando eu cheguei lá, meu chefe já, pelo fato de eu ter levado meu filho, né? Ele já imaginou que eu, né, não ia aceitar a proposta dele. E assim foi, gente. E naquele dia eu senti uma paz tão grande, que eu tava, só pra vocês terem uma noção, eu tava tendo crise de ansiedade indo trabalhar. No dia que eu pedi minha demissão, eu cheguei no meu trabalho, eu pegava 8 horas da manhã e saía às 6. Eu cheguei no meu trabalho às 8 da manhã e já mandei uma mensagem pro meu marido falando assim, eu vou pedir demissão. E o Everson, que é o meu marido, ele sempre me apoiou muito nas minhas decisões. E ele sabe, assim, que eu apresento os meus sonhos, os meus planos, né? Todos a Deus. E para eu tomar aquela decisão, ele já sabia que eu já tinha conversado com Deus. E eu já sempre conversei sobre isso com ele também. Ele já sabia que eu não queria mais. Que eu só, né? Estava prorrogando, adiando a minha saída. Aí ele falou assim, amor, se é isso que você quer, eu te apoio. Você sabe que algumas coisas na nossa vida vai ter que mudar, mas eu te apoio.
E ele sabia que a minha maior vontade era poder ser uma mãe presente pro Gustavo. A minha sogra, como eu já falei com vocês, ela cuidou, e os meus sogros, né? Eles sempre cuidaram muito bem do Gustavo, muito, muito mesmo, gente. Eles, assim, até hoje, os meus sogros e os meus pais são assim como se fossem pais pro Gustavo. Só que os meus sogros, eles têm mais contato com o Gustavo, né, assim, presencial, porque a gente mora em cima da casa deles, né? E o Gustavo, ele é bem apegado a eles. Então, assim, eu sou muito grata, muito grata. Se a gente tem o que tem hoje também, foi por muita ajuda deles. E, assim, a minha palavra para eles sempre vai ser gratidão. E só que eu queria muito poder viver isso, porque o Gustavo já tinha completado, porque como eu saí do meu trabalho, o Gustavo ele tinha feito aniversário recentemente, porque o aniversário do Gustavo é em agosto, o Gustavo já tinha 5 anos e eu não conseguia, nunca. Gente, eu nunca tinha levado o Gustavo pra escola, só pra vocês terem uma noção. Então, assim, dificilmente eu conseguia participar das coisas que tinha na escola dele. Então, eu queria muito, gente, poder ser mãe, né? Já que eu escolhi ter o Gustavo, né? Então, ter uma família. Então, eu queria poder, né? Ter tudo isso e ser tudo isso. Então, no final de agosto, eu fui lá pedir a minha demissão. Aí, gente, como eu tava falando, de lá pra cá, a gente viveu milagre atrás de milagre, sabe? Num próximo vídeo, eu conto mais pra vocês de algumas coisas que Deus fez na nossa vida. Eu já vou até já falar uma delas que vocês já estão até vendo. Foi a primeira coisa, assim, uma das primeiras coisas que Deus fez na nossa vida foi ter condições, ó, de pintar o nosso quarto por muitos anos. Desde que a gente veio morar aqui em cima, que a gente resolveu construir aqui em cima, né, a outra parte da casa, a gente não tinha mexido ainda na parte dos quartos porque a gente deu prioridade na parte de lá, né, que tinha que construir ainda. Então, a gente tem que ir fazendo as coisas de acordo com as nossas necessidades, né? Então a gente deu prioridade para outra parte, e as partes aqui do quarto e os quartos os banheiros a gente foi deixando, né? Até que uma das primeiras coisas que Deus fez na nossa vida foi poder começar a ajeitar aqui o quarto, né? Aí a gente conseguiu pintar aqui, já tem até um vídeo aqui um Reels, né, aqui no canal. Que aí foi quando a gente também começou essa fase também do Gustavo de colocar ele pra dormir lá no quarto dele, entre outras coisas, gente. E tem mais coisas vindo por aí que Deus tem feito na nossa vida, e eu creio que Ele vai fazer muito mais, sabe? E é isso, gente. Já falei pra caramba, mas assim, resumi um pouquinho. E só pra finalizar, que aí foi quando o meu esposo, ele sabe que eu gosto muito de ver vlog, que eu sigo muitas blogueiras, eu gosto muito desse mundo. Não é só porque eu comecei agora o canal, mas eu gosto muito de organização, eu gosto de arrumar casa, ele sabe. Por isso, gente, que eu meio que me matava no final de semana, porque eu sempre gostei de ter minha casa arrumada, organizada, limpinha. E muito antes de criar o canal, eu sempre fui assim. Então, assim, pra mim, foi o que eu disse aqui também no início do vídeo, eu não tenho um roteiro. Pra mim, o que vocês vão ver aqui em todos os vídeos são coisas que eu faço diariamente. É claro que tem aquele dia que dá uma preguicinha, que a gente fecha os olhos pra determinadas coisas. Não só um dia, às vezes 2, 3, aí a gente vai pegar a casa pra arrumar
vários dias depois, mas assim, gente, isso é normal e eu acho assim também que é uma coisa saudável, porque a gente também não pode ficar muito né, focada nessas coisas não. A gente tem uma vida para viver também, a gente tem filho para curtir, para criar, marido para dar atenção, né? Então assim, se um dia ou outra casa ficar um pouquinho bagunçadinha, não, bom, pelo menos na minha concepção, eu não vejo problema, tá? Mas é isso, vocês vão ver aqui rotina, muita rotina. Tudo isso, gente, é muito embasada na fé, na minha crença, que eu creio muito em Deus, eu creio muito que, assim, que Ele me criou, que foi Ele que me deu tudo isso aqui, que se hoje eu tô aqui, foi porque Ele quis, é porque Ele quer que eu esteja aqui. Meu marido, que era o que eu ia falar, meu marido que me incentivou a estar aqui, ele sempre me incentivou, só que eu ficava protelando, até porque eu, né, como eu falei pra vocês, eu não gosto muito da minha voz, então assim, só de pensar que outras pessoas vão me ouvir, eu fico um pouco acanhada, um pouco com vergonha, mas é isso, gente, a gente tem que tentar, né? Então, gente, é isso, eu espero que vocês gostem do que vocês vão ver por aqui. E é isso, gente. Então agora vamos lá. Eu vou ver a próxima coisa que eu vou fazer aqui em casa, que a cama eu já arrumei. O pó eu não vou precisar tirar, porque eu já tirei. Eu tô querendo lavar os banheiros, gente, mas aqui onde eu moro tá um tempo chuvoso e tá aquela preguicinha. E também já tá perto da hora do almoço. Eu vou ver, provavelmente eu vou fazer alguma coisa pra gente comer e um complemento, né? Porque o grosso já tá pronto. E os banheiros eu deixo pra mais tarde. Mas vocês vão acompanhar aí, tá bom?
Outro dia por aqui, gente. Ontem eu tinha falado que eu ia lavar os banheiros, né? Mas eu confesso que eu fiquei com uma preguicinha, porque aqui na cidade tá um friozinho, uma chuvinha, que, assim, é o dia perfeito só pra você ficar embaixo da cobertinha. Apesar de eu ter feito algumas coisas em casa, eu não lavei os banheiros. Vou deixar pra hoje, né? Pra mais tarde. Aí vocês vão conseguir ver no próximo vídeo. Eu tava aqui editando esse e vi que eu ainda não tinha feito o encerramento. Eu vou soltar ele no canal hoje pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada por acompanhar até aqui. Então, se você gostou, não esquece de curtir, de compartilhar, de deixar um comentário, que isso ajuda muito o canal a crescer aqui no YouTube, tá? E é isso, gente. Aqui é rotina simples e fé constante. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.